Está começando mais um programa 100 Ponto, podcast que tem realização da CUT do Rio Grande do Sul e do Sindi Bancários Porto Alegre. Meu nome é Guilherme Oliveira, eu sou jornalista e hoje aqui comigo no Estúdio Hall, na Rua da Ladeira, na sede do Sindicato dos Bancários, Amarildo Sense, presidente da CUT do Rio Grande do Sul. Muito prazer, muito obrigado por ter participado e aceitado o nosso convite, Amarildo. Obrigado, Gui. Espero a gente poder contribuir aqui com esse debate. Carol Redner, eu tenho um pouco de dificuldade de pronunciar o sobrenome, me ajuda? É Heidner. Heidner, isso. Ela que é diretora do Sindicato dos Bancários, trabalha na Caixa. Muito bom te ter aqui hoje também, Carol. Também muito feliz pelo convite, Guilherme, Amarildo, muito feliz mesmo e também muito satisfeita de recebê-los aqui no nosso estúdio, aqui na Casa dos Bancários. Então, o nosso programa hoje vai tratar sobre a questão da taxa de juros no Brasil, que é uma medida para conter a inflação. Para quem não sabe, inflação é um desequilíbrio que se caracteriza por uma alta substancial e continuada no nível geral dos preços, concomitante com a queda do poder aquisitivo do dinheiro e que é causada pelo crescimento da circulação monetária em desproporção com o volume de bens disponíveis. Quanto a essa questão, isso foi tratado, né? Nesta semana a gente assistiu uma fala da dona do Magazine Luiza, e eu gostaria que a Fernanda exibisse o vídeo aqui, para não dizer que aqui no nosso podcast 100 Ponto a gente só escuta sindicalista, né? Então vamos escutar também uma empresária sobre por que ela, representando, né, um setor, também é contra essa taxa de juros que a gente tem hoje no Brasil. Eu sabia dessas explicações, lógico, muito mais profundas que você deu, porque eu estou recebendo ela todos os dias. Mas você sabe também que entre a realidade e a teoria tem um buraco grande. Eu estou vindo de seminários latinos em Madrid, em Nova York, agora, e o nosso juro é criticado em todo lugar. Eu queria te pedir que a nossa realidade é diferente. O varejo, ele puxa tudo, ele puxa a indústria, ele puxa a construção, ele puxa tudo. Nós estamos tendo excesso de produto. As indústrias não têm onde colocar. Então, nem sempre esse remédio amargo também resolveu a inflação. Nem sempre, não é a primeira vez. Assim como você falou que nós tivemos há 2 anos, nós já tivemos muito remédio amargo. Então, se eu estou defendendo, é por causa da pequena e média empresa. Então, eu queria te pedir, por favor, dá um sinal de abaixar esse juros. Não está aguentando mais a pequena e média empresa. Eu estou te pedindo, está todo mundo assim. E eu vou continuar batendo isso, porque não tem como. Se você não der um sinal, nós não vamos aguentar. E vai virar uma empresa sem varejo. Quantas lojas aqui já foram fechadas? Quantas pessoas já foram mandadas embora? A desigualdade social é muito grande. Ela tem que vir com ajuda, mas o que gera é emprego. É o emprego que salva as pessoas. Então, eu queria te pedir, em nome dos brasileiros, para você dar um sinal de abaixar isso. Mas não é 0,25, não, que é muito pouco. Você dá um pouquinho mais. Obrigada. Então, Amarildo, pelo visto, não é só o presidente Lula que está reclamando da taxa Selic de 13,75% e da gestão do Roberto Campos Neto à frente do Banco Central, né? Também tem empresários, como a gente viu agora, a Trajano, da Magazine Luiza. Olha só, então, eu queria agradecer a Carol por ter aceitado o convite. A Carol é uma pessoa que eu particularmente escuto, admiro, nas falas que ela sempre faz, muito esclarecedora, muito didática. Que bom que ela está aqui discutindo, tem formação, né? E isso é importante e vai nos auxiliar aqui e contribuir. Eu sou aqui um mero ajudante de serviço aqui da Carol, do Guilherme e tal. E olha a responsabilidade. realmente, né? olha só, Gui, mas antes de dizer, né? Isso tudo está atrás desse biombo que eles construíram depois do golpe da Dilma, que desmontou a legislação trabalhista, que fez a reforma da Previdência, né, que tem na chamada autonomia do Banco Central, que era uma das grandes metas desse sistema mais neoliberal, né, que está no Brasil e que depois transformou nessa coisa ruim aí que foi o governo do Bolsonaro. Mas que durante o governo antes do Temer e do Bolsonaro, eles pavimentaram essa questão da independência do Banco Central. O que significa eles transformarem por lei, né, que foi lá em fevereiro de 2021, essa independência? É retirar o Banco Central do controle dos governantes. Então você tem um projeto que pode ser eleito
pelo povo brasileiro, como foi agora a mudança que teve com o Lula presidente, mas você não tem incidência sobre o que o Banco Central vai fazer ou não vai fazer. Como eles alteraram a lei e transformaram o Banco Central num sistema independente, e como quem governava era o sistema financeiro, o sistema de interesses econômicos especulativos, e como o presidente do Banco Central, daí, dentro da lei, ele fica com mandato de 4 anos, portanto, ele vai até o final de 2024, ele se mantém dentro do Banco Central, dentro de uma perspectiva que a pretexto de inflação, a pretexto da dívida, a pretexto disso e daquilo, está em 13,75%, a mais alta taxa de juro real do mundo. Hoje, a maior do mundo. Você diz, a Argentina tem uma inflação, mas a taxa de juros na Argentina não é maior que a inflação deles. A nossa o Banco Central tem uma taxa Selic 3 a 4, depende, né, o ano, maior que a inflação. Então, o trabalhador ganha hoje 4,5%, e a taxa de juros é 13,75%, mas não termina na 13,75%, que é uma captação em um juro básico. Quando uma empresa vai contratar, quando um trabalhador vai estar no cheque especial, quando ele vai comprar, tanto o empresário quanto o trabalhador, ele paga taxas muito acima de 13,75%. Ela é apenas uma taxa referência. Os cartões de crédito e cheque especial, por exemplo, estão na faixa dos 350% a 400% ao ano. Mais de 300% ao ano. Então, a chamada autonomia, ela é, na verdade, uma separação, uma independência do Banco Central em relação ao governante, mas que, de fato, ele é um banco controlado pelo sistema financeiro, que pega o capital especulativo, o capital que está ali depositado e que quer ganhar mais com juros, e especula agora com uma taxa real, garantida pelo Banco Central do Brasil, que deveria estar a serviço do Brasil. Não, ele está a serviço dos especuladores. Então, esse é o grande dilema que a gente tem hoje. Essa é a verdadeira história da chamada independência e autonomia do Banco Central, porque nós já tivemos taxas de juros recentemente, taxa Selic a 6%, 7% ao ano, e agora são o dobro, num tempo que a inflação era 6%, 7% ao ano. Agora a inflação está em 4,5% e a taxa está em 13,75%. Tanto que o presidente Campos Neto, mais recentemente, porque agora a inflação já não tem mais justificativa para manter a taxa, ele diz, porque o Brasil é muito endividado. Então, eu queria esclarecer uma segunda questão. A dívida brasileira, ela digamos assim, hoje, metade do que é a dívida americana. Ela é menos da metade do que a dívida japonesa, do que a dívida desses países desenvolvidos, da Itália, né, da França e tal, que tem dívidas acima de 100% do PIB, e nós estamos na faixa, depois a Carol pode explicar melhor isso aí, na faixa de 70% do PIB. Então, agora não era a inflação, agora é a dívida, depois será o quê? Não, atrás disso aí tem um interesse objetivo, é rentabilizar dinheiro especulativo, dinheiro que não gera mercadoria, não gera emprego, não gera renda e que é tirado do bolso das pessoas, e depois eu queria falar mais especificamente sobre isso aí. Certo. Então, Carol, na teoria, juros mais altos desestimulam a economia pelo lado da demanda e suavizam a inflação. Isso porque, como o crédito fica mais caro, a pessoa física tende a reduzir gastos e a diminuir o consumo. Já as empresas, por sua vez, diminuem os investimentos diante do aumento do custo do capital, o que reduz a demanda por mão de obra e também acaba tirando dinheiro de circulação. Para conter a inflação, não é válido essa alta de juros? O juros está nesse patamar? Então, Guilherme, a dona Luísa Trajano já nos respondeu. Nem sempre. Nem sempre o remédio amargo dá conta. Porque, na prática, vê bem, essa explicação que tu traz e que ela é correta num diagnóstico de uma inflação de demanda. Quando tem muito dinheiro no mercado, o nível da atividade econômica está elevado. Então, tu aumenta a taxa de juros para reduzir o crédito, o acesso ao crédito das pessoas, as pessoas se encolhem um pouco, não é? Porque se todo mundo está comprando, é natural a gente imaginar que os preços vão subir, as pessoas vão comprar de qualquer jeito,
o emprego está bombando, o salário está bom, o nível de renda está bom. Essa é a lógica de aumentar juros para conter a inflação. Nesse diagnóstico. E a nossa inflação hoje no Brasil, hoje, nos últimos anos, com desemprego, com economia retesada, nós mal e porcamente recuperamos o nível que a gente tinha no PIB de 2014. Como é que vai ser a inflação de demanda? Se a gente até teve alguma recuperação no emprego, mas horrorosa, porque a informalidade está lá em cima, o nível de renda das pessoas caiu, tu tem gente aí muito precarizada, no intermitente, no informal, que inclusive conseguem trabalhar muito menos horas do que elas estão disponíveis para trabalhar e do que elas necessitam para formar uma renda mínima para se manter. As pessoas sequer conseguem trabalhar tanto quanto elas precisam de uma parcela dessas pessoas que não contam mais numa estatística de desemprego. E nós vamos falar em inflação de demanda. É uma falácia absoluta. Tá? E além disso, é importante a gente entender outras questões em relação à inflação em si, ou a esse sistema de controle de metas de inflação, porque talvez ele não seja mais válido. E esse é um debate que está posto para o mundo pós-2020. Tu vê bem, no sistema de metas de inflação, o número que se persegue, a meta daquele ano, ela está definida 3 anos antes. Então, há 3 anos, lá em 2020, a turma aí dos bonitos do Copom determinaram meta para 2023, 3,25. Da onde tirou o número? Da cabeça deles. Não tem um estudo técnico. Não tem um grande agregado que chega e diz, vai ser isso. Não, é um número mágico. Eles botaram 3 porque a do Chile é 2, porque na Europa é próximo de 2. 2020. Qual é a chance? O quão factível é a gente atingir a tal da meta de 3,25 em 2023? E mais, que em 2024, que também já está definida, seja 3. E é a mesma turma que mantém no Brasil a mais alta taxa de juros do planeta, ou no mínimo uma das, né, sendo muito generosa, assim, talvez seja o top 5 das mais altas taxas de juros do planeta, mas a inflação eles querem que seja padrão primeiro mundo. Como se a gente pudesse descolar a realidade nas partes que nos interessam. Tá? E aí a gente tem que fazer uma avaliação que vai para além de precisamos que a taxa de juros, que a Selic baixe para ampliar o crédito, para liberar a atividade econômica. Eu acho que é muito mais do que isso. Isso tem muito mais a ver com esse projeto neoliberal que amarra as 2 mãos de qualquer governo politicamente eleito. Por acaso agora é o governo do presidente Lula, e que amarra o investimento e que amarra a atividade econômica. É, de fato, um projeto mais amplo que está passando pelo Banco Central e com este véu de autonomia que de verdadeira não tem nada. Eu acho que o Amarildo foi muito feliz quando disse, né, quando deu essa explicação, e ainda diz assim que a pretexto da taxa de juros, a pretexto da inflação, a pretexto da dívida, é tudo a pretexto. Porque o objetivo não é exatamente o controle inflacionário, para a gente se desenvolver, não. O objetivo é entregar mesmo o que ainda restou desse país. Agora eu vou dar uma de comentarista da Globo News aqui, né? Porque também o que o sistema, o que o mercado alega é que essas reclamações do presidente Lula, né, quanto à taxa Selic de 3,75% e a gestão do Roberto Campos Neto, ela acaba aumentando o risco do Banco Central postergar o corte de juros, já que são exatamente essas incertezas e pressões que têm aumentado as expectativas de inflação e reduzido a confiança dos agentes de mercado,
tornando o ambiente muito mais hostil para o Banco Central. Marildo, como é que tu enxergas, enquanto presidente da CUT, a conduta, né, a ação do governo Lula nesse tema e também esse tipo de comentário que a gente muitas vezes acaba por assistir em veículos como a Globo News? Na verdade, assim, acaba que a mídia comercial começa de forma gradativa manifestar, digamos assim, uma espécie de ouvindo o que os seus anunciantes falam e reclamam, repassar alguma coisa já para a opinião pública. Porque, de fato, a contradição está. O capital produtivo, ele sofre com a taxa de juros. Quando um empresário, né, Carol, ele vai querer montar um negócio, ele vai querer ampliar a sua empresa e ele busca captar recursos, e digamos que hoje um BNDES estaria mais propenso a fazer uma linha de crédito mais favorável, a lei proíbe. Então, veja a contradição, o empresário, o capital produtivo e tal, que quer ampliar os seus negócios, ele fica barrado por uma taxa de juros do Banco Central que tem como interesse máximo rentabilizar apenas o dinheiro. Então, o que o empresário acaba fazendo? Se ele tem algum dinheiro, ele entra na ciranda da especulação. Foi isso que atraiu muitos empresários, infelizmente, para apoiar o sistema. Porque eles tinham dinheiro, eu falo porque tenho pessoas das minhas relações que fazem isso aí na Serra Gaúcha, e que eu vou me incomodar com direitos trabalhistas, com a peãozada que me incomoda, que fica doente, que daí tenho que treinar, tenho que preparar, tenho que tolerar o atraso, que fica grávida, né, que fica doente, e eu pego o meu dinheiro, boto no sistema e ganho líquido. Não era 13,65, é 1,10, 1,20, 1,30 da taxa Selic. Portanto, é 15%, é 17% ao ano, porque o sistema se retroalimenta, repassando para a própria população e retirando da própria população o seu pouco dinheiro que tem com essa taxa de juros que eu disse. 3,75 é uma referência, mas quando você for captar para comprar um apartamento, comprar um carro, comprar, né, um bem, e essa taxa no parcelamento ela é acima de 13,75. Então, o próprio sistema ele começa a se incomodar com essa questão, o sistema capitalista em si, porque uma parte dele percebe, como a Trajano falou, tá, e aí? Quem que vai comprar minhas coisas? Como que eu vou manter os empregos que eu ofereço? Magazine Luiza, né? Os produtos parados. Agora vai me dizer a socialista, Trajano, a comunista, entendeu? Que na lógica dos neoliberais seria uma manifestação comunista. Não, é a realidade. Agora, da outra parte, vê qual é o grave disso aí tudo. Atrás disso aí você tem, e a Carol fez referência, um desmonte de um sistema de emprego decente. Porque algumas coisas vão ter que funcionar igual. Então, esse custo, essa precarização do custo do dinheiro, da forma de organização econômica do país, vai gerar ali embaixo empregos muito indecentes, análogos à escravidão, intermitentes, de temporada, né, determinados por tempo, e enxugamento de condições de trabalho. Então, a gente que é do campo aí trabalhista e acompanha as negociações salariais, agora o sistema de saúde do Rio Grande do Sul está negociando, eles querem baixar a hora extra para 50% daquilo que eles ganham de 100. Eles querem retirar 12 direitos trabalhistas. Então, acaba repassando por uma condição de empobrecimento das pessoas que já são pobres e colocar para precarização ainda maior das condições de trabalho de quem está empregado num sistema que não tem virtude nenhuma e que quem ganha é pouca gente. Então, o sistema em si, ele entra numa certa contradição, porque começa a reclamar da taxa de juros, porque quer produzir. O pessoal que quer investir no Brasil fica com o pé atrás, então você capta recursos com base no quê? O sistema internacional ele é feito para especulação e nós viramos um paraíso, né? E aí a rentabilização
com base no financiamento da dívida pública, retira dinheiro público para a política pública, porque diminui a capacidade do governo de ser indutor, de pensar processos. Ele retira, como eu disse, do próprio capital produtivo, e ele retira do povão, que quando financia, parcela ou faz crédito, dinheiro que vai da mesa das pessoas, do prato das pessoas. Então, é um grande embate que a gente vive, porque realmente isso é um desafio. O Lula elegeu, a Carol estava fazendo referência agora, mas o esquema da taxa Selic trava a questão econômica. Ela não deixa. Deixa eu pegar uma carona na tua fala, que tu está falando desse embate, das contradições, e o vídeo, ele tem coisas assim de segundo plano que são muito interessantes sobre isso, né? Primeiro porque o que tu está descrevendo como a contradição do sistema acaba sendo essa coisa esdrúxula que o Brasil vive, e já viveu em muitos momentos e que vive novamente, onde o cara que é um empresário vamos dizer assim, da economia real, o cara que produz, que gera emprego, que tem uma empresa, que não é um especulador, né? Como é o caso da Trajano. A Trajano é uma especuladora, ela está na economia real. Daqui a pouco, um cara desses olha e diz assim, tá, mas eu corro menos risco jogando no cassino do mundo financeiro. O SCAF, presidente da Fiesp, É ex-presidente. menos arriscado do que produzir, do que gerar emprego, do que... E aí, tu diz assim, a contradição e tal. Eu acho que tem alguns elementos nesse vídeo que a gente precisa falar até por dever sindical. Um deles é, sem dúvida, a postura asquerosa do Campos Neto. Porque ele se vira para a dona Luísa Trajano como se ela fosse uma qualquer. Porque, vê bem, ela não é da estirpe deles. Ele faz parte dessa casta dos especuladores, dos neoliberais. Ela é só uma intrusa na festa que tem essa preocupação, hora de gerar emprego, que vem aqui à mesa do evento onde ele está falar em desigualdade. Que deselegante essa dona Luísa Trajano falar de desigualdade para senhor Roberto Campos Neto. E aí ela começa a falar e ele fica... Não dá para ouvir no vídeo? Aí nisso vira a imagem para ele está com uma risadinha debochada. Como se aquela fala dela fosse uma piadinha, fosse um alívio cômico, fosse uma brincadeira. E é um apelo desesperado. Ela literalmente, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. Nós vamos quebrar. E tem uma versão um pouco mais longa desse vídeo, que ela diz assim, que ela fala, ele fica no dá risadinha, e fica um silêncio na plateia, que muito provavelmente é composta, inclusive, majoritariamente por homens, né, Amarildo? Homens, brancos, velhos, provável. Aquela coisa toda. E ela se vira e diz alguma coisa assim, vocês façam o favor de aplaudir, porque no bastidor vocês estavam tudo falando a mesma coisa. Agora que eu vim aqui, falei, vocês me aplaudam. Tinha que ser uma mulher, né, Carol? Tinha que ser uma mulher. E aí, eles aplaudiram. Sabe aquela assim, uma salva de palma? Uma, tá bom, assim. E mais do que isso, ela ainda... Não, ele, o Campos Neto, nessa outra versão um pouco mais extensa do vídeo, ele dá um veja bem, assim, e olha o que ele diz. Não, porque eu quero... Rindo. Porque, né, aquilo, desigualdade, empresa quebrando, para ele isso aí é pinto. Daqui a um ano, vocês vão ver, daqui a um ano eu vou voltar aqui, porque aquilo ali é um evento, né? Então, daqui a um ano, na próxima edição do evento, eu vou voltar aqui e vocês vão ver que vai ter dado tudo certo. Ele está dizendo assim, não vou mudar droga nenhuma, porque eu estou com a razão, vocês não sabem de nada. Daqui a um ano eu volto aqui e vocês vão ver, né, que vai ter dado tudo certo. E assim nós vamos, né, Amarildo? Assim nós vamos. Eu achei esse vídeo, assim, exemplar
desse embate de quem tem algum compromisso com o país, e não sou eu que vou aqui levantar vivas para a classe empresarial brasileira, nem mesmo para a Luísa Trajano, que tem lá suas qualidades, mas, né, a disputa capital-trabalho, ela não se resolve com uma Luísa Trajano fazendo algumas falas interessantes, né? Mas a postura do Campos Neto é muito reveladora. Assim, ele não respeita sequer essa parcela do empresariado. O que dirá a patuleia como nós aqui, né, meu companheiro? Aí, né? Aí, ô Gui e Carol, é aí que a gente fica assim, pensando agora como bem classe trabalhadora, assim, né? Porque a quem serve esses interesses, né? A gente trabalha exatamente para quem, né? E para acumular para quem? Porque o Campos Neto, que a par de que a lei o garanta lá até 31 de dezembro de 2024, ele tem que ser questionado em relação a por que manter taxas de 13,75. Tem que ser questionado política e tecnicamente. Técnica e juridicamente, porque a Constituição ela assegura que ninguém pode atentar contra os interesses nacionais. E essa taxa de juro que está aí, injustificável, porque a pretexto de agora não tem mais a inflação, a pretexto de agora não tem mais, né? A pretexto de, inclusive, a insegurança com o governo Lula, está ali agora, né? As expectativas. As expectativas de ser aprovado um arcabouço fiscal. Nós vamos ficar mais um ano com taxas de juros acima de 10%? Aí, e os interesses nacionais? E os empregos? E o desenvolvimento econômico? E a serviço de quem? Então, nós, aqui desse lado do balcão, nós não vamos aceitar. Começamos umas marchas porque não vamos aceitar que uma lei feita do jeito que foi feita, aposta no período de exceção, porque fizeram por golpes já provados, né, das pedaladas, disso, daquilo não, porque tinha essa questão exatamente desses interesses em jogo, né? E porque não tem nada que justifique, nós queremos questionar a legitimidade do Campos Neto ficar presidente do Banco Central. Nós não aceitamos que ele continue presidente do Banco Central, porque vai nos quebrar a todos. A Trajano, mas a Trajano tem para ela é para mais 10 gerações. Mas e o país? Exatamente. E as pessoas que precisam de uma escola de qualidade, que precisam de uma indústria desenvolvida, que precisam de emprego decente, que precisam de uma saúde. Não como assim? Que precisa pagar suas dívidas, porque tem um nível de endividamento altíssimo. Exatamente, 70% endividados, pagando esses juros, não tem como. Então, o cartão de crédito, os caras falaram ali, o cara deixa de pagar o cartão. Ele paga uma parte. Então, tem pessoas que devem 10 mil no cartão de crédito e ganham um salário de 15 mil reais. Eles pagam durante o ano 4 salários em juros. 40 mil salários e 40 mil reais de taxa de juros do cartão. Não pagando o giro, sabe? Sim. Que não está pagando integralmente o cartão e tal. E aí estamos falando de gente que ganha 10 mil reais. Não estamos falando de gente que ganha 1.500, 2 mil reais, que é 70% da população brasileira que paga esses juros embutidos em qualquer compra que eles fazem, porque o sistema empresarial repassa esse custo para a mercadoria. Então, nós vamos questionar. Dia 20 agora nós vamos voltar para as ruas, vamos ali na Sé do Bacen, nós vamos convidar os moradores de rua para almoçar com a gente, vamos fazer mais uma vez, né, Carol? Você estava lá, todas as vezes você estava lá, mas nós vamos começar a subir o tom, porque outros setores sociais, sim, são bem-vindos e já se dão conta e tem que estar junto para que essas coisas se resolvam. Não é no médio e longo prazo, é no curto prazo, porque a inflação está 4%, o endividamento brasileiro não sobe, aliás, tem superávit primário já anunciado nesse novo governo, tem superávit,
tem que combater a sonegação e fazer várias políticas de inclusão dos ricos no sistema tributário, porque é assim que funciona. Rico não paga, pobre tem que ficar pagando, taxa de juro alto, inflação. E aí? Então isso está a serviço, sim, do sistema especulativo. Mas nós vamos ficar aceitando? Claro que não. Pois é, contextualizando agora o que o Amarildo acaba de colocar das reuniões, dos atos que têm sido feitos, agora vai ter o próximo no dia 20, o Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária, fará sua próxima reunião nos dias 20 e 21 de junho para discutir os rumos da taxa Selic e a situação econômica do Brasil. Na data de reunião, os membros do comitê irão decidir se a taxa básica de juros aumenta, diminui ou se mantém estável. Então, sempre que tem essas reuniões, o movimento sindical tem feito pressão, tem feito atos. E eu queria exibir aqui também, pedir para minha colega Fernanda, um vídeo que eu achei muito interessante feito pelas centrais sindicais sobre esse tema, dentro dessa perspectiva também das centrais, do movimento sindical está se movimentando para baixar a taxa de juros no Brasil. Mais para ficar calado. Esses juros altos estão atrapalhando de verdade a nossa vida. Os juros altos que o Banco Central impõe às brasileiras e brasileiros está criando um efeito dominó que vai derrubando peça por peça do motor da economia, até destruir tudo o que planejamos para a vida. Dívidas, desemprego, fome, desespero. Depois da terra arrasada por uma pandemia, ainda estamos sofrendo com irresponsabilidades do governo anterior, que ainda estão por aí, com nome e sobrenome nos sabotando. O povo brasileiro quer arrumar sua vida. Por isso, estamos em campanha permanente contra essa taxa de juros absurda do Banco Central. Com juros assim, o Brasil para. Muito bom esse vídeo, está circulando nos grupos de WhatsApp, não sei se vocês já tinham assistido. Ainda não. Eu acho que também é uma forma das pessoas também, muitas vezes não podem participar do ato, mas também se engajarem compartilhando esse conteúdo, não só esse vídeo das centrais, como também esse podcast, aproveitar também o espaço agora para lembrar quem está nos assistindo de nos seguir nas redes, né? Página do Facebook da CUT-RS, no canal do YouTube do Sindibancários Porto Alegre e na nossa página do Instagram, 100 Ponto. Essas informações também vão estar disponíveis, né? E aí, Carol, gostaria de te ouvir um pouco também sobre a importância da comunicação e como que a gente pode fazer para transformar essa pauta em algo acessível para a população no geral. E quando a gente fala taxa Selic, a gente fala Banco Central, Campos Neto, as pessoas muitas vezes acham que não é com elas, acham que isso é coisa para quem tem dinheiro no banco, por exemplo, para quem tem investimento, e que não afeta a vida delas e afeta profundamente a vida de todos nós, né? Eu acho que a gente precisa... A gente não pode ter medo do debate mais aprofundado. Eu não vou nem dizer técnico, mas um pouco mais aprofundado. A gente não pode ter preconceito achando que as pessoas não entendem. Se a gente explicar, elas vão entender. Né? A questão a própria meta de inflação que eu falava no início, né? Como é que nós vamos dizer que nós precisamos perseguir uma taxa de 13,25 que foi fixada em 2020, quando não se sabia a repercussão da pandemia. Até já tinha iniciado a pandemia, mas não se sabia. Por exemplo, aquele repique da pandemia no início de 2021, ele foi deletério na economia mundial. Em 2020, se parou completamente a produção mundial. Tu teve cadeias produtivas desestruturadas e reestruturadas de outras formas, com impacto tremendo nos custos das matérias-primas. Tá? Você teve quebra de safra, porque tem uma coisinha chamada aquecimento global, que mexe no preço das matérias-primas, no preço dos alimentos, no preço de uma série de coisas. A gente não tinha, quando se estabeleceu o número mágico 3,25 para a inflação de 2023, você não tinha, por exemplo, ideia que aconteceria uma greve na Ucrânia, que dura mais do que um ano. Uma guerra. Uma guerra. Eu disse uma greve? Eu te olhando, assim, falando em greve, né? Bem sublimar, assim. Olhou para mim e foi pessoa em greve. Não sei de onde é que me ocorreu isso. A gente não fazia ideia que ia ter uma guerra na Ucrânia, que essa guerra ia afetar mundialmente preço dos combustíveis, preço dos grãos, preço dos fertilizantes. A gente também não tinha ainda, num horizonte de curto prazo, a escalada de tensão que a gente vê hoje entre China e Estados Unidos. Isso tudo provoca
aumento de custo. A inflação que a gente tem é a inflação prioritariamente pelo lado da oferta, não da demanda. Então, está certa a dona Luísa quando ela diz que nem sempre o remédio amargo, alta de juros, resolve. Não vai resolver. Só está atravancando um projeto de desenvolvimento econômico. Enquanto as pessoas estão aí, agora vai sair o desenrola, né, Amarildo? Além de um endividamento muito grande da classe trabalhadora em geral, né, a gente tem uma inadimplência muito grande, porque as pessoas ficaram muito mal durante o período da pandemia. A gente recuperou alguma coisa em postos de empregos, como a gente falava mais cedo aqui, porém não recuperamos a renda das pessoas. Então o desenrola agora vai renegociar com os credores essas dívidas e vai abrir um espaço para as pessoas tomarem novos créditos e comprarem. Mas isso precisa, para ela tomar um crédito novo e ir para o mercado, comprar lá do varejo, da dona Luísa e tudo mais, tem que ser numa taxa razoável. Porque senão a gente vai fazer um único ciclo com o desenrola. Tu vai renegociar a inadimplência que eles têm agora, as pessoas vão fazer novos créditos, a gente queira ou não, elas vão fazer, porque elas estão desesperadas, elas não têm renda, então elas precisam de crédito para consumir. E se esse crédito for uma taxa de juro inadequada, ele tropeça na primeira de novo. E aí a gente não azeita a máquina, a gente não bota a economia para andar. Então essas coisas precisam ser explicadas e um podcast é pouco, né? Ainda bem que a gente tem um estúdio, né, Marildo, para gravar toda semana. É verdade, a gente já está se encaminhando agora para o nosso segundo bloco, que é o bloco cultural, né, o Ciro Ferreira. E aí eu gostaria então de pedir, começando por ti, Amarildo, uma saudação final aí para quem está nos assistindo. Então, dia 20, 11 horas da manhã, nós estaremos aqui na sede do Banco Central, em Porto Alegre, ali na 7 de setembro. Uma referência ali atrás, entre a sede do Banrisul ali e a Mauá, aqui no centro de Porto Alegre. Vai ter uma caminhada, os metalúrgicos vão fazer uma marcha que vai sair ali da Farrapos e vem até o Banco Central. Vai ser um dia de luta também em função dessa desmonte do IP, que está sendo patrocinado pelo governador, né, que quer arrochar os mais velhos, os mais idosos. Dia 20, terça-feira, vai ser no mesmo dia que pode ser votada a reforma do DP. E promete ter aí um dia de 20, 25, 30 mil pessoas no centro de Porto Alegre nesse dia, viu? A expectativa é muita, muita gente. Então, estamos deixando essa convocação. Agora, a gente tem tarefas, né? A Carol fazia referência. A gente precisa... E estamos fazendo esse trabalho, visitando fábricas, hospitais, escolas, entregando um material que é um material um pouco didático, assim, importante para as pessoas entenderem um básico, né, do que é a independência do autonomia do Banco Central, o que é a taxa Selic, por quê, quem ganha com isso, quais as consequências em relação à economia, as dívidas, o custo do dinheiro, a questão do emprego, os investimentos. Por isso que o Lula ele reclama com um justo motivo, porque ele foi votado para cumprir uma tarefa de distribuição de renda, de inclusão, de crescimento econômico, de reconstrução do Brasil, e a taxa Selic não deixa fazer isso. Então nós queremos questionar, assim como eu disse, a legitimidade do Campos Neto à frente do Banco Central e vamos continuar na rua, né, mobilizados e conscientizando o povo da importância de todo mundo estar junto nessa frente, né, de reverter esse genocídio, agora parte 2, que está sendo patrocinado pela taxa de juro bancado por representantes do governo anterior que estão lá na presidência do Banco Central. Então, deixar esse convite, agradecer a oportunidade, feliz por compartilhar aqui com a Carol esse momento, né? Aprender, né? E sucesso aqui pro 100 Ponto. E aos bancários e a nossa central que estão à frente desse projeto tão importante. Você, Guilherme, e o Ciro, que está sempre no bastidor organizando, e todos os técnicos aqui, trabalhadores que fazem esse belo trabalho. Carol?
Bom, gente, agradecer então especialmente ao Amarildo e os companheiros da CUT-RS. Sou eu que aprendo com a nossa CUT aqui no Rio Grande do Sul, que é tão combativa, tão aguerrida, né, Amarildo? Eu tenho muito orgulho assim, da proximidade que tenho contigo, com o Claudir, com o Ademir, enfim. São companheiros que me ensinam certamente todo dia, né? E esse ato do dia 20 nós vamos estar juntos, ele é muito importante. Se vamos... Talvez seja o momento certo da gente subir o tom, né? Nós não podemos mais ficarmos reféns dessa condição de não baixa da taxa de juros, até porque isso é um processo que, quando começar a baixar, o reflexo verdadeiro ele demora um tempão para chegar na ponta, e as pessoas não podem mais viver aí nessa condição tão rebaixada de uma economia que não consegue, de uma atividade econômica que não consegue ser dinamizada. Temos tudo para isso, exceto o compromisso do Banco Central com a população brasileira. Enquanto o compromisso do Banco Central for com a classe dominante, com os bancos, com os especuladores, nós estaremos de mãos atadas. Nós precisamos realmente retomar o Brasil por inteiro para reconstruir o Brasil com os trabalhadores e as trabalhadoras. Isso passa pela derrubada da independência do Banco Central, essa falsa independência. A maior fake news do sistema financeiro foi essa, a autonomia, a independência do Banco Central. Não é independente, não. É contra os trabalhadores, é contra o povo brasileiro, e a gente precisa se manifestar, precisa pressionar e tirar o Campos Neto de lá. Muito obrigado, Amarildo, Carol. Hoje foi o nosso editorial aqui, né? CUT Rio Grande do Sul, Sindibancários, Porto Alegre na mesa, as duas entidades que estão à frente deste podcast, podcast 100 ponto. Agradecer a Fernanda, que está na técnica aqui, Matheus Pittini também, jornalista da CUT, que está nos acompanhando. E agora, passada a nossa mesa então política, vamos para a parte cultural com Ciro Ferreira, que agora entrevista Paola Kirst, ela que é uma grande cantautora aqui da nossa cidade. Espero que vocês gostem. Eu sou Ciro Ferreira, esse é o Palco 100 Ponto e conosco hoje, Paola Kirst. Enquanto a minha mente supõe no imaginário um hipotético horizonte aberto à minha frente, propondo-me o futuro, eu nesse quarto escuro procuro sem sucesso uma saída de emergência. Eu preciso com urgência de uma porta que se abra, e a sensação que eu sinto me deixa meio sem jeito. Não é dor exatamente, é bem mais um desconforto. Em movimento e tudo que eu mito. Dois olhos que conheço surgem no espelho, fitando insistentes, provocando turbulência e um embrulho na barriga e algum aperto
retrato da condição humana que tu dá como testemunho nessa tua voz, né? Essa letra, essa canção. Coisa boa estar nessa conversa contigo aqui na tua casa, Paola. Fala um pouco para nós. Querido, Desse eu tô som. muito feliz, viu? Obrigada. Fala um pouco para nós desse som. Dá o nome dela, como é que tu compôs ela, como é que é o teu processo de compor. A música vem antes, tu depois acessa a letra, tu vai na letra de algum poeta que tu... De algum poeta que tu gostou, amigos teus, e compõe em cima. Como é que funciona o teu processo? Essa música, ela chama Lava em Movimento e ela é uma parceria minha com Carlos Medeiros. Carlos Medeiros é um poeta lá da minha cidade, de Rio Grande, mais especificamente da Praia do Cassino. E ele é um grande artista, pintor também e tal. E aí a gente, durante a pandemia, a gente fez vários encontros online com o intuito de criar coisas juntos, né? Criar músicas juntos. E aí ela nasceu bastante nesse processo meu de olhar para os meus sons e olhar para as minhas potencialidades musicais, assim, que por muito tempo eu achava que era muito limitada por eu não tocar um instrumento. Entra lava em movimento. Curiosamente, né? Porque, na verdade, o meu instrumento é o meu corpo. E eu componho música com corpo, com música corporal e tal. E aí foi um pouco nesse processo de estar aprendendo a tocar o ukulele, que é essa coisinha bonitinha aqui. Eu achei interessante a coisa da lava em movimento, né? Da música ser um testemunho também do teu movimento. Né? Super. Como tu tá nessa história. E fala um pouco pra nós da tua trajetória, como é que tu encontra a música, como é que tu assume a música, como é que tu projeta a música, como é que tu constrói, como é que tu trabalha, como é que tu lida, de onde é que tu vem, como é que foi o percurso até aqui, um pouquinho. Eu venho da cidade do Rio Grande, que é bem extremo sul, né, do país, extremo sul do estado. E aí eu componho, já tem quase uns 7, 8 anos, junto com a Kiai. Kiai é um trio instrumental também lá de Rio Grande, que é o Lucas Fê na bateria, o Marcelo Vaz no piano e o Johnny de Souza no baixo. E aí a gente está construindo essa história juntos há 8, 9 anos mais ou menos. A gente já gravou uns discos e tal. Vocês começaram por 2015? Por ali. Então, foi lá que a gente se conheceu, em São Lourenço, no meio do caminho entre Rio Grande e Porto Alegre. Isso mesmo. Num evento lá no Caldo Lourenciano. Ainda temos que voltar àquela cidade, né, Paula? Fazer mais coisas assim. Com certeza, e fazer música junto. Fazer também, música né? junto. Então, desde aquela época, vocês estão juntos ali, a Kiai, e de lá pra cá vocês gravaram quantos trabalhos, como é que funciona? De lá pra cá a gente já gravou 2 álbuns, que na verdade foi o primeiro, que é o Costuras que Me Bordam Marcas na Pele, um álbum de estreia que a gente ganhou o prêmio do Açorianos de Revelação, foi muito Vocês legal. ganharam Açorianos de Revelação. Com esse álbum, sim, foi muito massa esse processo todo, assim, e estar com os guris é um grande presente, assim, um grande aprendizado, né? E aí a gente, depois, passou um tempo, a gente fez bastante show antes de gravar esse primeiro disco, e aí a gente lançou, se eu não me engano também, ali na pandemia, a gente lançou um álbum ao vivo, que foi de um show que a gente fez com acessibilidade em Libras. Libras é a língua brasileira de sinais, né? Sim. Então todo o show foi pensado para que fosse um espetáculo acessível. Né? A gente Que também lindo. tem esses... Então a gente tem esses 2 trabalhos, né? E Que é a tua irmã que faz as Libras, Isso. também é uma companheira de palco. Exatamente. Também é nessa leva que os irmãos são companheiros de palco. É verdade, né? E sim. Vamos fazer um som então agora, Paola, de repente que fale um pouco mais do teu processo de agora, pra gente anunciar depois um pouco do próximo assunto, que vai ser o que tu tá desenhando pro momento presente, pro futuro mais certeza. próximo agora. Então vamos fazer uma música mais de agora, o que tu Bom, essa nos chama Pessoa Bonita e ela vai estar também nesse novo trabalho que daqui a pouco a gente fala mais. traz? Vamos lá. Pessoa Bonita. Também uma parceria com Carlos Medeiros no Massa. texto. E a música é minha. Nem tudo se dissolve, mas tudo se move. Passaram-se os anos,
sangue é tão jovem. Nem tudo se dissolve, não vejo enganos, mantenho meus planos, a vida resolve. Você finge que acredita, mas eu acredito. Ainda me sinto pessoa bonita. Conflitos, meu bem, conflitos todos têm. Às vezes eu sou quem eu não sei, e quase sempre apenas ninguém. Nem tudo se dissolve, não vejo enganos, mantenho meus planos, a vida resolve. Você finge que acredita, mas eu acredito. Ainda me sinto pessoa bonita. Conflitos, meu bem, conflitos todos têm. Às vezes eu sou quem eu não sei, e quase sempre apenas ninguém. Até confirmou. Bah. Que pessoa bonita, Paola. Obrigada. Que pessoa bonita, que lindeza. E onde é que vai aparecer a pessoa bonita? Como é que tá a preparação da elegância dessa pessoa bonita que vai entrar em cena agora? Pessoa Bonita vai estar num trabalho novo com a Kiai, que chama Submersos, e é um álbum que a gente ainda está pensando se lança como single, se lança como álbum, enfim, mas a ideia é toda junto desse novo trabalho que chama Submersos, que fala muito sobre esse lugar também de onde a gente vem, desse lugar que por vezes é um tanto quanto violento, né? Um tanto Tu quanto... fala do Rio Grande? do cidades do interior. Tá, beleza. Resumidamente beleza. é isso, né? Então esse disco ele traz um pouco dessa estética, assim, que é mais paulada, que é bem precioso, diferente, guria. bem diferente do que a gente já fez, né? Que era uma música mais jazz, mais improvisada e tal. Agora esse disco é mais um pouco mais Tu acha- intenso no sentido de ritmicamente, né? Tem mais rock, tem mais algumas baladas, mas acho que é mais soco na cara no geral, assim. Sabe que duas coisas me chamam a atenção. Uma é que eu lembro do teu trabalho no palco, né, e com os guris da Kiai. E daí eu pensei, quando a gente
planejou como é que gravaria hoje, eu pensei, como é que fica a Paola com o ukulele na mão, né? Será que a gente não... A Paola não fica muito menor, assim, né, do que no palco, assim? Que nada, cara. Com o ukulele vem palma, vem assobio, vem tudo. É um jeito muito particular que tu tem de te colocar, né, como artista. E outra coisa é a história do amadurecimento, me parece, de vocês, né? Porque, pô, são 8 anos, né? E vocês não param de trabalhar, né? Vocês até pode ter uma brecha, mas vocês se reencontram, né? Se voltam, né? Voltam, retomam, né? E sempre de um jeito diferente. Pois isso que é muito legal. E isso estimula a curiosidade da galera também, né? Sim, e o quanto que cada trabalho paralelo a esse, ele incentiva esse, né? Tanto eu tá me encorajando mais a estar tocando e me acompanhando, assim como todas as experiências dos guris tocando com outras pessoas quando a gente volta, quando a gente se reencontra. Tem um trabalho solo também, né? Você tem um trabalho instrumental também, sim, né? Sim. Uhum. Com a Kiai, né? Kiai Sim. Grupo. O trio deles ali. E aí só com uma galera e tal. E eu também participo de um monte de coisa e outros projetos, né? Com o pessoal do teatro, agora mais recentemente, fazendo trilha junto com o Álvaro, com a galera do Projeto Gompa, que, enfim, tem toda uma trajetória aí, prêmio e tal, e aí tá sendo muito massa poder também estar me enxergando nesses outros espaços, né, e fazer meu trabalho solo também. Além desse trabalho com a Kiai, eu tenho feito alguns shows que levam o nome de Pigarra, que aí é também bastante eu sozinha no palco e eu cuidando de todas as coisinhas ali, também tem a cena junto, né, um pouco mais acho que olhar para minha trajetória e de que forma colocar isso no palco, fazendo música com outros instrumentos também não convencionais, assim. Então, tem sido um grande laboratório e uma busca muito bonita, né, da gente enquanto grupo, e quando se reencontra, transforma isso e faz agora uma outra coisa, né, que chama Submerso. Eu fico pensando nesse caminho de vocês, de Rio Grande, até não sei se os guris estão morando aqui, tu eu sei que agora tá. Eu e o baterista sim, o Dionísio e o Marcelo seguem em Rio Grande. Mas nesse caminho de chegar até a capital, né? E até porque tem uma afirmação aí tem uma fala sobre o interior, né? Na obra de vocês. E daí vocês falam sobre o interior, sendo gente do interior em Porto Alegre. Já levaram o prêmio Açorianos, já tocaram no Salão de Atos da URGS, Sarau do Solar. Qual é a projeção assim que tu quer dar que tu quer visualizar para onde vocês vão agora? Tem perspectivas? Sim, o plano é que com esse trabalho e com a nossa história, assim, que a gente possa ir cada vez mais, né, tocando em outros estados, outros lugares, quem sabe fazer turnê fora. Acho que é um grande desejo também, assim, de fazer com que a nossa música chegue em mais públicos, né? Então, sempre tem esse desejo de alcançar novos espaços, novas pessoas, mas também quando a gente faz show, sei lá, nas cidades do interior e consegue trocar com outras galera, assim, é muito engrandecedor, sabe? Foi assim que a gente se conheceu. Uhum. Foi assim que a gente se conheceu. Então, acho que todo lugar é muito importante a gente ocupar, sabe? Claro, Paula. E, vocês têm muita bala na agulha para projetar o Rio Grande, projetar essa música do que se faz aqui no Rio Grande, país afora e mundo afora, né? Artistas universais pra caramba. E eu acho interessantíssimo a cara também de Rio Grande do Sul negro que aparece com vocês, né? Total. É importante para muitas vezes a gente tem umas narrativas muito elitistas, né? E racializadas sobre o Rio Grande do Sul. Sim, apagamento total. Né? E vocês chegam com voz, com muita força nessa voz aí, nessa história. E uma força coletiva, né? Que tem, além desse trabalho que a gente desenvolve os 4 e o trabalho da Kiai, com o coletivo da Pedra Redonda tem sido bastante essa trajetória, assim, né? Da gente se potencializar e botar energia no trabalho uns dos outros, né? Porque eu faço parte de um coletivo que chama Coletivo da Pedra Redonda, que é aqui de Porto Alegre, com vários artistas da cena daqui, né? Não só da música, as pessoas da produção também, da iluminação, do audiovisual, né?
com o estúdio ali do Wagner Lago. Importante trazer esse conhecimento aí para o pessoal também sobre os pontos de encontro para registro do trabalho, né? E vamos finalizar então? Me dá a honra de eu tocar uma contigo agora. Vamos, com certeza. Palco Sem Ponto, quinta-feira, às 20 horas, canal do Sind Bancários, página do Facebook da CUT RS. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, @semponto. Anda.